Boa noite, irmãos, graça e paz. É bom estarmos juntos aqui para iniciarmos uma nova série de pregações, na qual demos o título para essa nova série, uma curta série, Antigas Verdades para um Novo Mundo. Queremos trabalhar alguns assuntos, começando hoje sobre confiança, e nos próximos domingos também trabalhar sobre ansiedade, contentamento e outros assuntos que possam encorajar e ajudar você a passar por esses dias difíceis que temos enfrentado. Então eu espero que Deus fale ao seu coração e que essas mensagens possam contribuir não só para a sua vida, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo ou que nos assistirão. Eu dividi o sermão hoje em 4 partes. A primeira parte, eu quero fazer uma introdução para os dias que estamos vivendo, a realidade em que vivemos hoje. Em segundo lugar, eu quero fazer uma biografia, ou um resumo da biografia do autor do Salmo, que nós vamos ler daqui a pouco. Em terceiro lugar, eu quero então olhar para esse Salmo e extrair 4 verdades de como podemos vencer o medo e confiar em Deus em dias de pandemia. E com a graça de Deus queremos encerrar essa reflexão, esse sermão, fazendo 2 aplicações finais para a minha vida e para a sua vida também. Então deixa eu começar com essa introdução. Não apenas sobreviver, mas amadurecer. Muitos crentes têm tentado passar esses dias de pandemia numa tentativa de sobrevivência. Mas nós queremos mais do que uma sobrevivência. Nós queremos propor para você que nesses dias de isolamento, nesses dias de pandemia, dias difíceis, você possa aproveitar esses dias para amadurecer, para crescer na fé, para conhecer mais do Senhor Jesus, da sua graça, do seu amor, das suas verdades. Não somos daqueles que apenas sobrevivemos e no final, passamos. Não, queremos passar, aproveitar esses dias e amadurecer e crescer na piedade. Por que então uma série de pregações, de exposições com esse título que eu acabei de compartilhar com vocês? Estava programado, dentro da nossa agenda, dar uma pausa na série O Servo Real, das exposições do livro de Marcos. Mas não estava em nossos planos que nós iríamos pregar esses temas que agora estamos propondo a vocês, porque nenhum de nós imaginávamos que julho de 2020 estaríamos passando uma pandemia mundial. Era nossa intenção, sim, pregar outros temas, mas dirigidos por Deus, depois de orar, entendemos que essas reflexões, esse tema, verdades antigas para um novo mundo, vai contribuir, vai ajudar a você nesse processo de amadurecer em dias de pandemia. Então eu quero desafiar a você, encorajar a você a assistir, a participar, a se inteirar, abrir o teu coração para que essas verdades possam falar ao seu coração. Em segundo lugar, ainda a título de introdução, eu quero mostrar um pouquinho o cenário atual em qual nós vivemos nesses últimos dias. Os últimos meses nós fomos impactados por diversas notícias que abalaram muitos corações. Imaginávamos que 2020 seria o ano da retomada do crescimento econômico no nosso país. Viemos de uma crise e achávamos então que este era o ano. Mas tudo indica, segundo os especialistas, que não será um ano de crescimento econômico. Vai ser um ano difícil, vai ser um ano que teremos provações nas áreas financeiras. Era também o ano de 2020, um ano de muitas expectativas para algumas pessoas, que seria um ano diferente no cenário político. Mas não é isso que nós temos visto. Estamos vivendo dias de grande crise no cenário político, vivemos dias de polarização, vivemos dias que entra ministro, sai ministro, a gente pensa que o nome de um ministro é hoje, amanhã já não é mais. Vivemos dias de uma crise no STF, muitas
disputas, famílias discutindo, brigando, pró, contra, partidos, homens. Então são dias que vivemos um cenário bastante difícil na área política. Ainda 2 semanas atrás, no México, tivemos a notícia que houve um terremoto na magnitude de 7,5, aonde centenas de pessoas desesperadas viram suas casas literalmente tremerem, seus edifícios se abalarem, e isso trouxe pavor, isso trouxe medo na vida das pessoas naquelas cidades como Puebla e Cidade de México. Não muito longe, mas próximos a nós, semana passada vimos também uma nuvem de gafanhotos no Uruguai, se aproximando do sul do Brasil. Isso causou pavor em muitas pessoas, medo, ameaças às plantações, às lavouras. Muitas pessoas ficaram em alerta, muitas pessoas ficaram surpresas e espantosas. Tivemos centenas e milhares de sermões pregados, muitos dizendo que era a volta de Jesus. E não muito longe disso, esta semana, que está se findando hoje, tivemos aqui na nossa região, na nossa cidade e no sul do Brasil, um ciclone chamado Bomba, na qual veio ventos, tempestades, com ventos com mais de 100 quilômetros por hora, arrancando telhados, derrubando árvores, trazendo o caos na cidade, na vida de milhares de pessoas que ficaram sem água, sem luz, desabrigados, sem os seus lares, trazendo assim também mais medo, pavor para corações temerosos. Começamos ainda a semana ouvindo o nosso governador dizendo que teríamos agora 2 semanas pela frente de isolamentos rígidos, na qual o comércio estará fechado, ainda muitas outras situações serão difíceis, outras atividades que estavam podendo dar continuidade agora têm que retroceder. Vivemos dias de questionamento, dias de incertezas. Aqui mesmo na nossa cidade, como é que vai ser quando a Ponte da Amizade vai abrir? Como é que vai ser o turismo a partir de então? Quando voltam as escolas das crianças? Como ficará o meu trabalho? Tantas incertezas, tantos medos, angústias têm tomado o coração de muitas pessoas. A palavra medo é a palavra que mais temos ouvido nesses dias. Basta ir ao mercado, basta falar com o vizinho, basta entrar nas redes sociais, basta fazer um telefone para um amigo e as pessoas estão tomadas pelo medo. Por causa dessa avalanche de situações ruins que nos aconteceram. Mas por fim, não o fim do sermão ainda, mas o fim dessa introdução numa tentativa de trazer a realidade em que vivemos hoje, por fim aqui nessa terceira parte, por que esse tema? Por que pregar sobre verdades antigas para um novo mundo? Queremos voltar os nossos olhos para as verdades antigas da Bíblia Sagrada. Queremos mostrar, queremos dizer em alto e bom som que nós cremos nessas verdades. As palavras ditas por Jesus, pelos seus profetas e pelos seus apóstolos ainda são verdades para nós nesses dias de hoje. Queremos lembrar a você, meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus, que Jesus mesmo disse que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Queremos lembrar que nós temos verdades absolutas para um mundo que vive num relativismo, para um mundo que vive em muitas verdades, verdades de muitas cores, de muitos credos, de muitas ideologias. Nós temos uma única verdade que emana da palavra de Deus. Por que desse tema, então, antigas verdades para um novo mundo? É que o mundo mudou.
Nós não vivemos mais no mundo dos nossos avós, dos nossos antepassados. Há muitas mudanças, o cenário muda constantemente, há muitos avanços, tecnologia, avanços na medicina e em diversas áreas. O mundo mudou, estamos vivendo em um novo mundo. Mas nós queremos lembrar nesse novo mundo que ainda são as verdades antigas da palavra de Deus que nos rege. Muitos, nesses dias, nesse mundo novo, até mesmo filhos e filhas de Deus, estão se esquecendo das verdades antigas da palavra de Deus. Queremos retomar, queremos relembrar que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso fundamento e que Deus deixou a nós essas verdades para todas as gerações, para cuidar de nós, para nos dirigir, para que o nosso coração possa ser voltado para Ele. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é útil para nós, para as próximas gerações. Nada vai mudar da palavra do Senhor, nem um tio, nem uma vírgula. E ela continua sendo verdade para mim e para você. Queremos então, nesse novo mundo, relembrar as verdades antigas. Nesse mundo de muito avanço, mas nesse mundo sem Deus. Que Deus use essas pregações, esses textos, essas reflexões, para abrir os seus olhos, para relembrar a sua mente, para confortar o seu coração nesses dias difíceis, que nós temos onde beber, nós temos onde nos achegar, nós temos o bom pastor que nos dirige, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte. Portanto, abra seu coração, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e deixe a luz do céu entrar, a luz da palavra de Deus, para que possa te abençoar, para que possa te encorajar nesses dias de Covid-19. Depois dessa introdução, eu queria já então ler o texto com você, que é o Salmo 27. Por favor, acompanhe-me na leitura do Salmo 27. Vamos abrir juntos. Eu espero que você tenha aí em suas mãos a Bíblia Sagrada, essas antigas verdades, para nos abençoar nesse novo momento, nesse novo mundo. Salmo 27, vamos ler o texto. O tema do meu sermão hoje é como vencer o medo e confiar em Deus em tempos de pandemia. Como vencer o medo e confiar em Deus em dias ou em tempos de pandemia. Deixa eu ler o texto com você, a palavra do Senhor. Acompanha-me, pois diz assim, Salmo 27, o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Verso 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercavam. E em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face.
Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, não me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa daqueles que me perseguem. Não me deixes à mercê dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua santa, bendita e gloriosa palavra. Como mencionei há pouco, o medo está por todo lado e em quase todas as pessoas. O medo tem batido a porta e adentrado a casa de pessoas, seja crente ou descrente, seja rico ou seja pobre, seja letrado ou iletrado. O medo tem tomado as pessoas de diferentes classes sociais, intelectuais. Mas quando olhamos para a Escritura, isso também não é diferente. Podemos ver homens e mulheres de Deus, os nossos heróis da fé, que também passaram por momentos de medo, momentos de pavor, momentos de angústia. E nesse salmo de hoje, Salmo de Davi, é exatamente isso que nós podemos encontrar na vida desse homem, um homem que aqui também foi tomado pelo medo. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Davi, desde sua adolescência, aprendeu a amar, aprendeu a andar com Deus, aprendeu a ter intimidade com Deus lá nos pastos, quando ainda cuidava das ovelhas de seu pai. Davi teve muitas experiências com o Senhor. Pela força do Senhor, ele matou um leão, ele matou um urso. Pela força do Senhor, ele enfrentou um gigante chamado Golias. E pelo poder do Senhor, pela boa mão do Senhor na vida de Davi, ele obteve vitória, experimentando assim experiências maravilhosas e marcantes para a sua própria vida. Davi foi aquele que compôs belos hinos, os salmos, as confissões de Davi marcam as nossas vidas, estão presentes em nossas liturgias, em nossas orações até o dia de hoje. Ao olharmos para esse texto na vida desse homem, uma coisa chama a nossa atenção. Primeiro aqui, esse salmo não é sobre a vida de Davi. Esse salmo é sobre o Deus de Davi. Se você percebeu na leitura, quando nós estávamos discorrendo, por 14 vezes aparece a palavra Senhor. 14 vezes. E quantos versículos nós temos? 14 versículos no Salmo 27. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Não é o Salmo de Davi, é o Salmo do Senhor de Davi, o nosso Deus. E Davi, ao escrever nesse tempo de angústia, nesse tempo de medo que ele estava enfrentando, ele se lembra do seu Senhor, ele se lembra do Deus da sua vida. Os especialistas em Bíblia não conseguem identificar qual era o momento exato que Davi estava vivendo ao escrever ou passando por esse momento quando relata-nos esse salmo. Alguns sugerem que é possível que Davi estivesse então fugindo de Saul. Você se lembra? Davi foi perseguido por Saul várias vezes. Ou quem sabe, há outros especialistas bíblicos dizem que talvez Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão, que queria dominar e usurpar do seu reino. Outros vão sugerir que talvez Davi estava
enfrentando uma batalha no meio de uma guerra, juntamente ou contra os filisteus. Nós não sabemos exatamente, mas o que nós podemos observar pelo teor do texto do Salmo é que Davi não estava em dias fáceis. Davi estava experimentando dias difíceis, dias de angústia, dias de temor, dias que ele estava acunhalado, amedrontado. E ao olharmos para o Salmo 27, há duas divisões muito básicas aqui no texto. Do verso 1 até o verso 6, nós podemos ver um Davi cheio de confiança. Mas a partir do verso 7 até o verso 14, nós vemos Davi oscilando. Ora ele está com confiança no Senhor, ora ele está abatido, ora ele está tão desesperado que ele clama pedindo ao Senhor que não o abandone. Ora Davi está bem, ora Davi está com o coração tomado de incertezas. Esse é Davi. Mas esse é o salmo sobre o Deus de Davi, o Senhor Jesus Cristo. A minha terceira parte desse sermão, então é observar 4 verdades, 4 lições que eu e você podemos aprender deste salmo maravilhoso, para nos encorajar, para ajudar-nos a vencer o medo nesses dias de pandemia, nesses dias de temor, nesses dias de angústia. A primeira lição que eu quero apontar então aqui, eu quero trazer uma palavra, é a palavra relembrar. Relembrar. Então quando nós olhamos para o verso 1, 2 e 3, Davi começa esse salmo relembrando ao seu coração quem é o seu Deus. E aqui nós temos essa primeira então lição, essa primeira aplicação para nós, relembrar ao nosso coração sobre quem é o nosso Deus. Perceba no verso 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Perceba o possessivo aqui, minha. Davi diz, ele é a minha luz, a minha salvação, o meu rochedo, a minha fortaleza. Veja que no verso 2, o momento que Davi está vivendo, isso nos é indicado. Diz o verso 2 que ele estava cercado de homens maus que vêm para me destruir. Ele ainda diz que ele estava cercado de inimigos e adversários. Veja o verso 3, ele diz que um exército, mesmo que um exército se acampe contra mim. Ainda no verso 3 ele diz, ainda que declare guerra contra mim. Tudo isso indica para nós que Davi estava vivendo esses momentos de pavor. E nesses momentos de pavor, o que faz Davi? Relembrar quem é o seu Deus. E Davi então mostra aqui que Deus é a sua luz. É a única vez no Antigo Testamento que Deus é chamado de luz. Nós vemos em outros textos do Antigo Testamento que Deus criou a luz, que Deus brilha como luz, mas é Davi que diz aqui que Deus é luz. E quando Davi quer dizer aqui sobre luz, é muito provável que ele está associando isso ao Salmo 18, o salmo dele mesmo. O capítulo 18, do verso 28 de Salmo, Davi vai dizer assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. É muito provável que Davi aqui, quando diz que o Senhor é a minha luz, ele está falando sobre a salvação eterna que o Senhor o alcançou, que o Senhor arrancou-os das trevas, tirou da escuridão e trouxe para a salvação. Então Davi está relembrando nos dias de temor que ele tem um Salvador, Deus é o seu Salvador. Mas ainda Davi diz aqui que ele é a minha salvação, e a ideia de salvação aqui não é a ideia então da salvação
da salvação eterna. Muitas vezes a palavra salvação no Antigo Testamento, no hebraico, pode também estar associada e pode ser no contexto de libertação. Então Davi está dizendo e está relembrando aqui que Deus é o meu libertador, aquele que me tira de uma situação de perigo, aquele que me liberta. Assim como Deus libertou o seu povo do Egito, Davi está lembrando aqui que Deus é a minha salvação, porque Ele me liberta, Ele me dá livramento nos dias difíceis. Quando os exércitos me cercam, é Deus que me livra. Então Davi está começando esse salmo, relembrando que Deus é o Salvador, mas Deus também é o libertador. Mas ele continua dizendo que Deus é a minha fortaleza, o meu forte refúgio. E a ideia que Davi tem aqui é de um sentinela, de um guardião que está na torre forte, aquele que guarda a cidade, aquele que protege a cidade contra a invasão dos seus inimigos. E Davi então, nesses dias de pavor, nesses dias de angústia, está lembrando que Deus, além de ser o seu Salvador, além de Deus ser o seu libertador, Davi está se lembrando, ou lembrando ao seu próprio coração, que Deus também é a sua segurança, o seu protetor. Nesses dias difíceis, irmãos, nós precisamos lembrar ao nosso coração que nós temos um Salvador. Nesses dias de medo, nesses dias de pandemia, nesses dias de incertezas, nós precisamos lembrar ao nosso coração que nós temos um libertador, aquele que nos arranca, aquele que nos liberta. Nesses dias difíceis, irmãos, nós precisamos lembrar ao nosso coração que nós temos um protetor, nós temos um castelo forte, nós temos um refúgio, nós temos onde nos abrigar e nos esconder. Que doutrinas maravilhosas são nos lembrados nesses dias difíceis. Irmãos e irmãs, não foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Não foi Jesus que nos salvou? Não foi Jesus que nos libertou das trevas, das mãos dos nossos inimigos, da mão do nosso adversário Satanás, do pecado? Não foi Jesus que nos deu a segurança, na qual em João capítulo 10, verso 28, Ele mesmo diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais vocês perecerão, ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos. Desses dias difíceis, lembramos da obra de Jesus, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso protetor. Mas o texto continua dizendo e nos afirma que, além de relembrar ao nosso coração, a segunda palavra, a primeira é relembrar, a segunda palavra é aproximar. Veja o que diz a partir do verso 4, no seu texto, dentro dessa palavra aproximar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Perceba que o primeiro relembrar tem a ver com aquilo que você sabe sobre Deus. Tem a ver com o seu intelecto. Mas o segundo aqui, se aproximar, tem a ver com uma atitude. Perceba o que o salmista diz: uma coisa eu peço, uma coisa eu clamo, eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo. Mas ele completa dizendo: e a buscarei. Eu não apenas peço e fico estagnado, eu peço a Deus essa busca, essa intimidade, esse aproximar-se, esse achegar-se, mas eu estou buscando isso. Você sabe que no Antigo Testamento, Davi diz aqui, olha, para que eu possa, verso 4, morar na casa do Senhor por todos os dias e ali contemplar a beleza do Senhor e a sua formosura. Você se lembra que no Antigo Testamento a presença de Deus, a glória de Deus era manifestada no templo.
É por isso que Davi está dizendo, então, eu quero me aproximar, eu quero estar no templo, porque eu sei que o que traz segurança para a minha vida, o que traz consolo para a minha alma, o que traz lembranças maravilhosas, é quando eu me aproximo do Senhor. E o que Davi quer nos ensinar aqui, uma vida que vence os medos, as fobias, as inseguranças, são vidas que se aproximam do Senhor, que andam em intimidade com o Senhor. Hoje nós não precisamos estar no templo para deslumbrar da glória do Senhor. Hoje a Bíblia diz que o véu foi rasgado pela carne, pelo sacrifício de Jesus, e nós temos livre acesso para buscá-lo, para desfrutá-lo, para conhecê-lo, para se maravilhar diante da sua glória. Irmãos, os dias difíceis, quando chegam os momentos de tribulação na nossa vida, são dias que devem nos levar, nos aproximar do Senhor, mas é lamentável que muitos crentes no Senhor Jesus, no momento difícil, no momento do medo, tendem a se afastar do Senhor. Mas Davi, ele quer se aproximar do Senhor, porque ele diz no verso 5, que quando ele se aproxima do Senhor, o Senhor o guardará protegido. Ele diz no verso 5, que quando ele se aproxima do Senhor, Deus o esconderá. Quando ele se aproxima do Senhor, ele desfruta no finalzinho do verso 5, segurança, porque Deus é o seu rochedo. Talvez tenha sido isso, irmãos, que tem causado pavor em nossa vida, porque talvez nós estamos distantes do Senhor. Talvez nós estamos extremamente preocupados, ansiosos e apavorados, porque nós não estamos vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. E o salmista está lembrando a nós aqui, depois de relembrar as verdades do Senhor, nós temos que buscar o Senhor, se aproximar do Senhor. Não é apenas cruzarmos os braços e dizer, Deus, o que você vai fazer diante de tudo isso? Não, é buscar ao Senhor. Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Tempos difíceis, é tempo da gente se aproximar do Senhor, é tempo da gente investir na intimidade com o Senhor, de gastar horas e tempo na presença do Senhor. E o salmista diz que quando ele se aproxima, quando ele pede, mas ele também tem uma ação de buscar o Senhor. Veja no finalzinho do verso 4, ele diz que ele vai contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos apavorados porque os nossos olhos não estão na beleza e na gloriosa majestade do Senhor. Quando nós estamos distante do Senhor, nossos olhos estão nos problemas, nossos olhos estão nos gigantes, nossos olhos estão na pandemia, nossos olhos estão nas situações, isso nos causa pavor. Mas Davi está dizendo aqui, o que consola o seu coração, o que traz segurança para a sua vida, é que quando ele se aproxima do Senhor, ele levanta os seus olhos e ele contempla a beleza, a grandeza, a glória do Senhor. Considere isso, irmão e irmã. Talvez o seu coração está inquieto, porque tem faltado intimidade com o Senhor, tem faltado o investimento da sua parte em tempo de estar na presença do Senhor. Um outro salmista disse algo muito parecido, ele disse, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma deseja a presença do Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, contemplamos a glória do Senhor, talvez os problemas não mudem, talvez a situação não mude, mas nós mudamos, a nossa perspectiva muda, os nossos sentimentos mudam, as coisas talvez aconteçam, continuam acontecendo, até mesmo podem piorar, mas nós somos transformados, como diz a Bíblia, de glória em glória, porque nós estamos na intimidade
com o Senhor. É um grande desafio para a sua vida nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, investir mais para buscar o Senhor da sua vida. Quem sabe é isso que o Espírito Santo está mostrando a você. Mas eu quero ir para a terceira lição desse texto. Além de, a palavra primeira é relembrar, a palavra segunda é se aproximar, a terceira palavra agora é orar. Relembrar, se aproximar e orar. Veja o verso 7, que Davi diz no verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me, ó Deus. Davi está orando aqui, irmãos, e Davi mostra para nós aqui que a oração não é uma petição apenas. Davi aqui está clamando, Davi está aqui gritando, talvez Davi aqui está chorando na presença do Senhor, porque a situação que está ao seu redor é uma situação caótica, ou aquilo que está por vir, ou os exércitos, ou o próprio Absalão, ou a fúria de Saul. Davi está orando, mas o orar para Davi é se derramar na presença do Senhor, é clamar em alta voz. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que falar para o Senhor das nossas angústias. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós falamos das nossas angústias uns para os outros. Isso não é totalmente ruim, devemos também fazer, mas a nossa prioridade é falar das nossas angústias, dos nossos temores, dos nossos sentimentos, é rasgar o nosso coração. É isso que faz Davi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era um homem sem pecados, porque a sua história mostra que ele teve muitos pecados, mas Davi era um homem que em oração se rasgava, se abria e deixava o Senhor saber pelos seus próprios lábios o que ia de mais profundo no seu coração, da sua incredulidade, dos seus medos, dos seus anseios. É bem verdade que a palavra ainda nem veio à nossa boca, mas o Senhor já a sabe, mas o Senhor deseja, o Senhor almeja que nós falemos, porque quando nós falamos, nós estamos recebendo cura para a nossa alma. Davi nos ensina a orar. Davi nos ensina que em tempos de medo, em tempos de incertezas, em tempos difíceis, nós temos que correr para o joelho, para orar. Veja no verso 7, então ele está dizendo, compadece-te de mim e responda-me. Isso aqui é um grito, isso aqui é um clamor de alguém que está se sentindo abandonado. Quantos de nós nunca nos sentimos abandonados? Veja ainda o verso 9, Davi diz, não se esconda de mim, Senhor, não esconda de mim a tua face, não me rejeite, não me recuses, não me desampares, Senhor. Às vezes, se nós falamos isso para as pessoas pensam que nós estamos nos desviando do Evangelho, mas Davi, ele está na presença do Senhor, e ele sabe que na presença do Senhor, ele pode abrir o seu coração, ele pode colocar os seus medos, ele pode colocar as suas angústias. Davi assim o fez, e ainda permaneceu sendo um homem de Deus. Mas o próprio Jesus também assim o fez. Quando ele estava naquela cruz maldita, o próprio Senhor Jesus Cristo gritava e clamava em oração, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? A oração, irmãos, é mais do que uma reza. A oração, irmãos, é mais do que palavras sem vidas que muitas vezes os crentes fazem no momento antes da refeição. Oração, irmãos, é como Jesus disse, é entrar no seu quarto e chorar, e clamar, e se derramar na presença daquele que tudo vê, é se achegar, é lamentar na presença daquele que é a sua luz, a sua salvação, o seu protetor. Ainda
diz o verso 12, ele diz: não me deixe. Veja o verso 12: não me deixes à mercê dos meus adversários. É uma oração de alguém que está desesperado, se sentindo abandonado, se sentindo intimidado, porque aqueles que estão ao seu redor podem pegá-lo. E a palavra aqui, quando ele diz que eles vêm para me devorar, é para comer a minha carne. E Davi então está aqui abrindo o seu coração, dizendo em oração: não me desampares, Senhor, não me deixes, Senhor. Mas a oração é muito mais também do que um clamor, do que deixar sair o desespero do coração. A oração tem uma outra faceta também, que são confissões e palavras de confiança. Depois desse momento que você já se revelou para o Senhor, tudo que está sentindo, tudo que está passando, todos esses momentos complicados da sua vida, as dores da sua alma, mas também a oração é tempo de confessar as verdades do Senhor. Ainda no verso 9 ele diz: tu és o meu auxílio. De um lado, quando Davi abriu seu coração, dizendo que estava apavorado, com medo, se sentindo abandonado, mas ele também era lembrado e ele confessava em oração, dizendo: tu és o meu auxílio. Olha o verso 10, ele ainda diz: o Senhor não vai me desamparar, mesmo que meu pai, mesmo que a minha mãe, mesmo que os meus familiares e amigos me desamparem. A certeza em oração de Davi é que o Senhor não vai me desamparar, o Senhor vai me acolher. Irmãos, em tempos difíceis, em tempos de pandemia ou em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de caos, a oração é uma grande arma para vencermos o medo. A oração é uma grande oportunidade de abrirmos o nosso coração, mas também de confessarmos a nossa confiança no Senhor. E ainda no verso 10 ele diz, verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, a tua vereda. Me ensina, Senhor, a andar nos seus estatutos, na sua justiça. Oração de clamor, mas também oração de confissão das verdades de quem é Deus. Que tal, irmão ou irmã, antes de visitar um psicólogo, ajustar a sua vida de oração? Que tal, irmã ou irmão, antes de tomar remédios que possam tentar amenizar as suas fobias, os seus medos, as suas incertezas e as seguranças, que tal ajustar a sua vida de oração? Que tal entrar no teu quarto constantemente e abrir o teu coração e falar ao Senhor dos seus medos, das angústias, e ser lembrado das verdades, que o Senhor não vai te desamparar, que o Senhor não vai te abandonar, porque Ele é o Deus da nossa vida. Mas por fim, a quarta lição, a primeira palavra, relembrar. A segunda palavra, se aproximar. A terceira palavra é orar. Mas a quarta palavra é fé. Veja como termina esse texto, esse salmo de Davi, no verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor. Davi termina esse salmo com fé. Davi termina esse salmo com confiança. E fé aqui, irmãos, não é um conjunto de ideias ou de pensamentos positivistas que vai dizendo que vai dar tudo certo, eu determino que vai dar certo. Não, fé aqui é aquilo que Hebreus capítulo 11, verso 1 vai nos lembrar, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicções de fatos que não se veem. Mas a partir do verso 4 do capítulo 11, vai dizer que a fé dos nossos heróis da fé era uma fé ativa. Pela fé eles fizeram, pela fé eles agiram. Então Davi aqui mostra, dizendo para nós que a fé requer de nós uma ação. E a ação de Davi aqui no verso 13, eu creio, eu vou continuar crendo.
Eu vou continuar confiando no Senhor, porque Ele é o meu rochedo, porque Ele é a minha luz, porque Ele é a minha salvação, porque Ele é a minha proteção. Eu vou crer, mesmo diante de um cenário perigoso, mesmo de um cenário de guerra, mesmo de um cenário que causa pavor, de pandemia. Eu vou continuar crendo no Deus da minha salvação. É uma declaração de confiança. Mas ele diz ainda, no verso 14, eu vou esperar no Senhor. Essa fé nos leva a esperar. E essa esperar aqui, irmãos, não é uma acomodação. Esse esperar aqui é um ato de confiança que Deus está para intervir, que Deus está por agir. É isso que Davi esperava quando ele diz, eu vou confiar que Deus entrará com a sua mão, com a sua providência, porque Ele é a minha luz, porque Ele é o meu protetor, porque Ele é a minha salvação. Eu creio e vou aguardar, esperando a mão do Senhor. Mas há mais, ele diz, eu espero pelo Senhor, e ele diz, mas eu terei bom ânimo. A palavra aqui no hebraico para ter ânimo é agir, é ser ativo, é se levantar e dizer, pela fé eu vou agir. Não é ficar acuado, não é ficar amedrontado, não é ficar com um passo atrás, amedrontado, cheio de pavores, mas é agir. A ideia de ter bom ânimo aqui é fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho condições de fazer. Irmãos, nesses dias de pandemia, temos visto tanto crente desanimado, tanto crente sem fé, tanto crente acuado, e estão entregues ao desânimo, entregues ao medo. Mas o Davi está dizendo aqui que a sua fé o leva a agir por meio da fé. E ele diz, tem bom ânimo, eu acredito, eu espero a intervenção do Senhor, mas eu faço o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, isso eu farei, crendo que o Senhor é por nós. Mas ainda ele diz, além de crer, de esperar, de ter bom ânimo, um ânimo ativo, ele diz ainda no verso 14, eu vou fortificar o meu coração. Davi está dizendo, eu preciso fortalecer o meu coração. E como nós fortalecemos o nosso coração, irmãos, é quando nós enchemos o nosso coração da palavra do Senhor, é quando nós nos lembramos das promessas do Senhor, é quando nós lembramos de salmos como esse, que nós estamos fortalecendo, fortificando o nosso coração. Há tantos irmãos e irmãs desanimados, porque eles estão fortalecendo o coração deles de outras coisas que não trazem esperança. São muitas séries, são muitos filmes, são muitos tempos na internet, são muitas bobagens, são muitas músicas, aquilo que te impede talvez de ouvir a Deus. Fortalece o teu coração, leia mais a Bíblia, faça um curso sobre a Escritura, como conhecer mais, leia um bom livro de como vencer os medos ou como vencer as ansiedades. Fortalece teu coração, gaste tempo com as coisas de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Em tempos de medo, de angústia, nós devemos fortalecer o nosso coração. Assim como muitas pessoas na nossa sociedade hoje estão investindo tempo em malhar, investindo tempo para cuidar do seu físico. Em dias difíceis é tempo de cuidar da sua alma. É tempo de cuidar do seu coração. Fortifica, Paulo disse isso para Timóteo, fortifica-te na verdade, no Evangelho. Fortalece a sua vida pelo Evangelho. E ele termina dizendo ainda no verso 14. Então espera pelo Senhor. No verso 13 primeiro, creia. Depois no verso 14, espere pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifica o teu coração.
E ele diz: espera pelo Senhor. Espere pelo Senhor. O Salmo 130, o verso 7 e 8 diz assim: espere no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há misericórdia, nele há plena redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Espere no Senhor, ó Israel. Creia, aguarde, haja, fortalece o teu coração e espere no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E finalmente, eu quero, essa quarta parte do sermão, duas breves aplicações finais para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, eu acredito que você percebeu que esse Salmo de Davi, ora ele está cheio de confiança, ora ele está tomado pelo temor. Ora Davi está com uma declaração de muita confiança, ora Davi está tomado pelo medo, pedindo para que o Senhor não o abandone, para que o Senhor não o desampare. Esse é Davi, homem. Nós somos assim. Eu e você somos assim. Nós vivemos dias que estamos muito confiantes no Senhor, mas também vivemos dias que estamos abatidos, que estamos com o nosso coração temeroso. É bem verdade que não deveria ser assim. É bem verdade que nós gostaríamos que nós fôssemos pessoas estáveis, pessoas que têm firmeza, pessoas que estão sempre andando para cima, para o alvo, contentes, glorificando a Deus, mas nós não somos assim. Nós somos muito parecidos como Davi. Do verso 1 ao verso 6, Davi é um homem cheio de confiança, mas do verso 7 ao verso 14, ou melhor, ao verso 11, Davi está temeroso. Mas Davi termina confiante, e é isso que eu quero encorajar, é isso que eu quero aplicar na sua vida. Pode vir momentos difíceis, pode vir momentos altos e baixos, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã, e eu repito, não deveria ser assim, isso não é o padrão para nós, mas nós somos fracos e falhos, mas nós precisamos olhar para esse texto e ver o Deus de Davi, e caminhar para a confiança no Senhor. Nós caímos, nós nos abatemos. Então qual é a diferença, pastor, entre crente e descrente? A diferença entre crente e descrente é que crente, eles caem, mas eles são levantados pelo Senhor. A diferença é que crentes também se abatem, mas eles se lembram das promessas do Senhor e se apegam outra vez com essas verdades. A diferença é que os crentes também se entristecem, mas eles são consolados pelo Espírito Santo. A verdade é também que os crentes erram e tropeçam, mas eles são convencidos pelo Evangelho e confrontados pela palavra e voltam a andar num caminho de confiança. Talvez as pessoas olham para nós e acham que nós somos muito fortes. Na verdade, eles não nos conhecem. Nós somos fracos. E talvez essa seja uma ótima lição para nós lembrarmos e reconhecermos nessa pandemia. Nós somos fracos. O nosso coração não é tão estável como nós gostaríamos ou como nós pensamos. Mas essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho veio para os fracos. Davi era rei, Davi era um guerreiro, Davi havia matado um urso, havia matado um leão, havia destruído e matado também um gigante, mas na verdade, Davi era fraco. Ao ponto de dizer que o Senhor é o meu pastor, Davi se coloca como uma ovelha que precisa do cuidado e da proteção de um pastor. O Evangelho é para os fracos. Só podem se achegar a Jesus aqueles que reconhecem que são fracos. Nós somos fracos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Nós somos doentes. Por isso que nós precisamos do médico. E essa é a boa nova do Evangelho. Vinde todos que são fracos, desanimados.
aqueles que são altos e baixos, e eu vos aliviarei. Talvez você é muito forte, talvez você se acha forte, então ainda você não conhece a Jesus. Porque quando nós vamos a Jesus é porque nós somos e nos sentimos fracos. Mas Ele vem e nos sustenta, Ele vem e nos levanta, Ele vem e nos dá confiança, Ele vem e nos coloca no caminho na qual nós podemos andar confiantes, sabendo que Ele é o nosso pastor, Ele está nos guardando e nos protegendo. Então, essa é a minha primeira aplicação. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua dependência no Senhor. Minha segunda e última aplicação: você tem passado dias de medo? Ao que você teme? Talvez você teme ser tomado pelo vírus do Covid-19, talvez você teme perder o seu emprego, talvez você teme que seu comércio venha a falir ou a sua empresa, talvez você teme perder alguém que possa vir a morrer por causa do Covid, talvez você tema o futuro. São tantos temores, são tantos medos, são tantas coisas que nos marcam, mas eu quero relembrar mais uma vez para você, que nesta noite, Jesus já lhe deu, Jesus já nos deu todas as armas para vencermos o medo. E as armas para vencermos o medo é nos lembrarmos quem é Ele. A arma para nós vencermos o medo é nos aproximarmos dEle e santificar a nossa vida. A arma que Ele nos deu para lutar, para que esse medo não nos domine, para que o pavor não tome conta de nós, é a oração. A arma que Ele nos deu para vencermos esse tempo de pavor é a fé, uma fé que age crendo que Deus há de intervir por nós. Talvez nessa noite então nós deveríamos pedir perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados, confessar a nossa incredulidade, confessar que muitas vezes nós não estamos nos aproximando dEle, confessar que nós não estamos fortalecendo o nosso coração, confessar a Ele nessa noite que temos confiado em muitas coisas, confiado no governo, confiado no dinheiro, confiado na situação, confiado em pessoas, e talvez nós devemos trazer essa aplicação hoje de arrependimento. Nós precisamos confiar no Senhor, e confiando no Senhor, lançando fora todo medo. Como diz Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, Ele disse: estarei convosco todos os dias, nos dias de pandemia, nos dias de angústia, nos dias de enfermidade, estarei convosco, até a consumação do século. Não tema, não tenha medo. Ele já nos deu todas as armas para vencermos o medo. Não só as armas, Ele se deu por nós. E Ele nos deu o seu Espírito para que eu e você caminhemos de glória em glória até a sua volta. Que Deus te ajude, que Deus te anime, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus te encha desta palavra de confiança, que você passe por esses dias não para sobrevivê-los, mas que você passe por esses dias de pandemia, de isolamento, de Covid, amadurecendo, crescendo e confiando no Senhor, para a glória de Deus. Amém.